Cuide dos meus filhos, pediu o fazendeiro viúvo, com a voz rouca de quem esqueceu como se pede favor, mas ela, com a firmeza de quem já viu o fundo do poço e voltou, respondeu olhando nos olhos dele: vou cuidar de você também, porque casa sem alicerce firme não segura telhado, seu Teodoro. Foi assim, com essa frase atravessada na garganta da tarde, que o destino de duas almas quebradas começou a ser remendado. Mas antes de eu te contar como esse nó desatou, preciso que você sinta o peso do ar que se respirava na fazenda Águas Claras, naquele ano de 1908. Não era só o frio que descia da serra, cortando a pele e fazendo a gente puxar o chale mais para perto do pescoço. Era um frio de dentro, sabe? Aquele frio que lareira nenhuma esquenta, porque mora no silêncio de uma casa que perdeu a alegria. E olha, minha gente, se tem uma coisa que dói mais que a saudade, é ver um homem forte, feito de terra e trabalho, se desmanchar por dentro sem derramar uma lágrima sequer. Teodoro era assim. Um homem que parecia talhado em aroeira, duro, resistente, mas que por dentro estava oco, carcomido pela ausência da esposa, a doce Mariana, que Deus levou num parto difícil, deixando para trás 3 crianças pequenas e um marido que não sabia mais ser pai, só sabia ser sombra. Mas espera aí, antes de continuarmos essa prosa, segura o coração, porque o que vem por aí vai mexer com as suas estruturas. Teodoro estava prestes a cometer o maior erro da vida dele, um erro nascido do desespero, e foi a mão calejada de uma desconhecida que segurou a rédea do cavalo bravo que era a sua dor. Se você já sentiu que a vida te tirou o chão e não sabia onde pisar, se inscreve agora no canal Contos do Coração. Deixa seu like aqui, porque essa história é para quem acredita que, mesmo na terra mais seca, a chuva da graça pode fazer brotar flor. E me conta aí nos comentários, de qual cantinho desse nosso Brasil você está me ouvindo hoje? Quero saber quem está aqui comigo nessa roda de conversa. Pois bem, a fazenda Águas Claras, que um dia teve riso de criança correndo no terreiro e cheiro de bolo de fubá saindo do forno toda tarde, agora cheirava a mofo e tristeza. As janelas viviam fechadas, como se a casa tivesse vergonha da luz do sol. Teodoro passava os dias no campo, lidando com o gado, consertando cercas que não precisavam de conserto, tudo para não ter que entrar em casa e ouvir o choro da caçula, a pequena Rosa, que mal tinha completado 1 ano e já conhecia a orfandade. As outras 2 crianças, Bento, de 7 anos, e Clara, de 5, viviam pelos cantos, sujos de terra, com os cabelos embaraçados e os olhos grandes, pedindo uma atenção que o pai não conseguia dar. Havia empregadas, sim, mas eram moças da lida, que faziam a comida e lavavam a roupa, mas não tinham o dom do afeto, ou talvez tivessem medo da carranca do patrão. Teodoro virou um homem de poucas palavras e muitos suspiros contidos. Foi numa tarde de terça-feira, daquelas cinzentas que anunciam tempestade, que Cecília apareceu na porteira. Não veio de carruagem, nem a cavalo. Veio a pé, carregando uma mala de couro surrado numa mão e um guarda-chuva preto na outra. As botas estavam cobertas de lama vermelha, denunciando que ela tinha caminhado léguas desde a estação de trem da vila vizinha. Cecília não era uma menina. Já tinha seus 30 e poucos anos, e o rosto trazia marcas que não eram de idade, mas de vivência. Tinha uma cicatriz fina, perto da sobrancelha esquerda, e um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Ela não era bonita no sentido das moças da cidade, cheias de fitas e rapapés. A beleza de Cecília era como a da terra depois da chuva. Cheirava a verdade. Ela bateu palmas no portão grande de madeira. Os cachorros latiram, mas não avançaram, como se sentissem que ali não havia perigo. Teodoro estava na varanda, limpando uma cela, e levantou os olhos devagar. Quando viu aquela mulher parada, com o vento balançando a saia simples de algodão azul marinho, sentiu um incômodo.
Não gostava de visitas, não gostava de gente estranha. Quem é e o que quer? Perguntou ele, sem se levantar, a voz grossa ecoando no terreiro vazio. Sou Cecília. A prima de Dona Eulália me disse que o senhor precisava de uma governanta, ou de uma mãe, pelo que vejo daqui, respondeu ela, a voz firme, sem tremer diante da grosseria dele. Teodoro largou a cela e se levantou. Era um homem alto, de ombros largos, mas andava curvado, como se carregasse o mundo nas costas. Caminhou até a cerca, limpando as mãos num pano encardido. Não mandei chamar ninguém. Eulália se mete onde não é chamada. As comadres dizem que a necessidade não manda recado, seu Teodoro. Ela entra sem bater, e pelo estado daquelas crianças ali... Cecília apontou com o queixo para Bento e Clara, que espiavam atrás de uma pilastra, com as roupas encardidas e os rostos manchados de amora. A necessidade já entrou, sentou na sala e tomou café. Teodoro olhou para os filhos e sentiu aquela pontada no peito, a mesma que sentia toda vez que lembrava de Mariana. A vergonha lhe subiu ao rosto, quente. Ele sabia que estava falhando, sabia que as crianças estavam largadas, crescendo como mato na beira da estrada. Mas admitir isso para uma estranha era como arrancar um pedaço da própria carne. Eu cuido dos meus, resmungou ele, defensivo. Cuida do sustento, não duvido. O gado tá gordo, a cerca tá em pé. Mas criança não se cria só com feijão e teto, moço. Criança precisa de olho no olho, de banho quente com história, de roupa remendada com carinho. Cecília soltou a mala no chão e cruzou os braços. Eu vim de longe. Perdi meu marido e meu filho numa febre há 2 anos. Não tenho casa, não tenho ninguém. Mas tenho 2 braços fortes e um coração que ainda sabe bater, mesmo que meio manco. Se o senhor me der pouso e comida, eu boto essa casa em ordem. Se não quiser, eu sigo meu caminho e peço a Deus que proteja esses anjos, porque o pai dele está cego demais para ver o que está acontecendo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Só se ouvia o vento nas folhas das mangueiras e o mugido distante de uma vaca. Teodoro olhou para Cecília. Viu nela uma dor parecida com a dele. Viu o luto nos olhos castanhos, viu a solidão na postura rígida. E pela primeira vez em meses, sentiu que alguém o entendia sem precisar de palavras bonitas. O salário é pouco, disse ele por fim, desviando o olhar. Não vim por dinheiro, vim por serventia. Preciso ocupar a cabeça e as mãos, senão a tristeza me engole. Teodoro abriu o portão. O rangido da madeira velha pareceu um lamento. Cecília pegou a mala e entrou. Não sorriu. Não agradeceu. Apenas caminhou em direção à casa, passando por ele com um cheiro suave de alfazema que há muito tempo não se sentia ali. Ao subir os degraus da varanda, Bento e Clara correram para dentro, assustados. Cecília parou na porta, olhou para o interior escuro da sala e suspirou. Havia poeira sobre os móveis, brinquedos espalhados, roupas jogadas sobre as cadeiras. Era o retrato do caos emocional de Teodoro. O quarto da senhora é nos fundos, perto da cozinha, disse Teodoro, parando no pé da escada. Pode se instalar, mas aviso logo. As crianças são difíceis. A pequena chora a noite toda. O menino é rebelde. A menina não fala quase nada. Cecília virou-se para ele, já com a mão na maçaneta. Criança difícil é criança pedindo socorro, seu Teodoro. E quanto ao choro da noite, talvez seja porque falta colo, não sono. Ela entrou, e a casa pareceu engolir sua figura pequena. Teodoro ficou ali fora, sentindo um misto de alívio e medo. Tinha deixado uma estranha entrar em seu santuário de dor. Será que tinha feito certo? Ou será que aquela mulher, com seus olhos de quem já viu a morte de perto, traria ainda mais tormento para sua alma cansada? A primeira semana de Cecília na fazenda Águas Claras foi uma batalha silenciosa. Ela acordava antes do sol, acendia o fogão a lenha, passava o café e preparava pão fresco.
O cheiro de comida quente começou a acordar a casa de um jeito diferente. Mas Teodoro continuava distante. Comia rápido, mal olhava para ela, pegava o chapéu e sumia no campo. As crianças, no entanto, eram outra história. Bento, o mais velho, testava a paciência dela a todo momento. Derrubava o leite de propósito, sujava o chão que ela acabava de limpar, respondia com grosseria. Cecília não gritava. Ela limpava a sujeira com calma, olhava para ele e dizia: "A raiva é um veneno que a gente bebe, esperando que o outro morra, Bento. Quando você cansar de sentir raiva, eu tô aqui pra gente conversar." Clara, a do meio, a observava de longe, como um bicho do mato. Cecília deixava bonecas de pano feitas de retalhos em lugares estratégicos. Deixava pedaços de bolo com goiabada na beirada da mesa. Aos poucos, a menina foi se aproximando, atraída pela doçura que emanava daquela mulher austera. Mas o desafio maior era Rosa, a bebê. A menina chorava um choro sentido, um choro de quem sente falta do cheiro da mãe. As antigas empregadas davam chás para ela dormir, mas Cecília jogou as ervas fora. Ela pegava a menina no colo, enrolava num xale macio e passava horas andando pela casa, cantarolando cantigas antigas, canções de ninar que falavam de estrelas e anjos guardiões. Numa noite, Teodoro voltou mais tarde do que o costume. A chuva caía forte lá fora, transformando o terreiro num lamaçal. Ele entrou na cozinha, encharcado, e encontrou uma cena que fez seus joelhos tremerem. O fogão a lenha estava aceso, crepitando e espalhando um calor acolhedor. Cecília estava sentada numa cadeira de balanço, com Rosa dormindo profundamente em seu colo. Bento estava sentado no chão, descascando milho, e Clara estava ao lado de Cecília, encostada no braço da cadeira, ouvindo uma história. E então, o passarinho que tinha a asa quebrada descobriu que não precisava voar alto para ser feliz. Ele podia cantar aqui embaixo mesmo, e o canto dele era tão bonito que as nuvens desciam para escutar, dizia Cecília com a voz mansa. Teodoro parou na porta, pingando água no chão. As crianças olharam para ele. O encanto se quebrou por um instante. Bento largou o milho. Clara se encolheu. O medo do pai carrancudo ainda era maior que o conforto do momento. Cecília levantou os olhos. Não havia censura neles, apenas uma compreensão profunda. Tem café quente no bule e broa de milho no forno, seu Teodoro. Sente-se. A roupa molhada faz mal para os ossos. Ele queria recusar. Queria ir para o seu quarto, trancar a porta e ficar sozinho com seus fantasmas. Mas o cheiro da broa, o calor do fogo e principalmente a visão de sua filha dormindo em paz, sem o choro convulso de todas as noites, o desarmaram. Ele tirou o chapéu, pendurou no prego atrás da porta e sentou-se à mesa. Cecília fez um sinal para Bento, que se levantou e serviu uma caneca de café para o pai. As mãos do menino tremiam um pouco. Teodoro pegou a caneca e seus dedos roçaram nos do filho. Bento recuou rápido, mas Teodoro sentiu a pele áspera do menino. Ele está trabalhando? Pensou com um susto. 7 anos e já tem mão de homem? O menino me ajudou a debulhar o milho para as galinhas, disse Cecília, adivinhando o pensamento dele. Ele tem jeito para lida, mas precisa de tempo para ser criança também. Hoje ele brincou de esconde-esconde antes de pegar no trabalho. Teodoro bebeu o café. Estava forte, doce na medida certa, quente como um abraço. Ele olhou para Cecília. A menina, ela não chorou hoje? Perguntou ele, apontando para Rosa. Chorou um pouco. Sentiu falta. Mas eu disse a ela que o papai estava trabalhando para cuidar de nós e que a mamãe estava lá no céu, acendendo as estrelas para iluminar nosso sono. Ela entendeu do jeito dela. Teodoro sentiu um nó na garganta. Você fala de Mariana como se a conhecesse? Não conheci, mas conheço o amor de mãe. Ele não morre, seu Teodoro. Ele fica impregnado nas paredes, nas roupas, no olhar das crianças. Eu só estou ajudando eles a lembrarem disso. Naquela noite, Teodoro dormiu um sono sem sonhos, pesado, exausto.
Pela primeira vez em meses, não acordou no meio da noite com o silêncio gritando em seus ouvidos. Os dias foram passando e a primavera começou a dar as caras. A fazenda Águas Claras mudava devagar. As janelas agora ficavam abertas, deixando o sol entrar e espantar o mofo. Havia flores em vasos de barro na varanda. As roupas das crianças estavam sempre limpas e remendadas com capricho. Bento parou de responder com grosseria e começou a seguir o pai no campo, não por obrigação, mas por curiosidade. Clara voltou a falar timidamente, contando para o pai sobre as borboletas que via no jardim. Mas nem tudo eram flores. Havia uma tensão no ar, uma barreira invisível entre Teodoro e Cecília. Ele a respeitava, via o valor do que ela fazia, mas mantinha a distância. Tinha medo. Medo de se acostumar com aquela presença, medo de depender de alguém novamente. Medo de trair a memória de Mariana ao permitir que outra mulher ocupasse aquele espaço. E Cecília... Cecília carregava seus próprios demônios. Às vezes, Teodoro a pegava olhando para o horizonte, com os olhos marejados, segurando um pequeno medalhão de prata que trazia no pescoço. Ela nunca falava do marido ou do filho que perdera. Guardava sua dor numa caixa fechada a 7 chaves, e só a abria quando estava sozinha nas madrugadas insones. Foi numa tarde de domingo que a primeira grande provação aconteceu. Teodoro precisou ir à cidade resolver questões de banco e deixou Cecília sozinha com as crianças. O tempo virou de repente, como acontece na roça. O céu ficou preto, trovões estalaram como chicotes, e uma ventania furiosa começou a arrancar telhas e derrubar galhos. Cecília correu para fechar as janelas, gritando para as crianças entrarem. Bento e Clara vieram correndo, mas Rosa, que estava engatinhando na varanda, se assustou com um trovão e começou a chorar desesperada. Cecília pegou a menina no colo e correu para dentro. Mas o vento era tão forte que a porta bateu com violência, prendendo a mão de Cecília no batente. Ela gritou de dor, um grito agudo que se misturou ao barulho da tempestade. Bento, num ímpeto de coragem, puxou a porta com toda a força de seus 7 anos, libertando a mão da governanta. Os dedos de Cecília estavam roxos, sangrando, mas ela não largou Rosa. Apertou a menina contra o peito com o outro braço e correu para a cozinha, o lugar mais seguro da casa. Ficaram ali, encolhidos perto do fogão, enquanto a tempestade rugia lá fora. Cecília, com a mão ferida enrolada num pano de prato, contava histórias para acalmar as crianças, ignorando a dor lancinante que subia pelo braço. Ela cantava, rezava, fazia sombras na parede com a luz do lampião, transformando o medo em brincadeira. Quando Teodoro chegou, horas depois, a chuva tinha virado uma garoa fina. Ele encontrou a casa escura, silenciosa. O coração disparou. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Pensou, o pânico gelando seu sangue. Ele entrou correndo, chamando pelos filhos. Encontrou-os na cozinha, dormindo num colchão improvisado no chão. Cecília estava sentada ao lado, acordada, vigiando o sono deles. Seu rosto estava pálido, suado. A mão esquerda estava envolta num pano manchado de sangue. Cecília! Teodoro se ajoelhou ao lado dela. O que houve? As crianças... Estão bem? Todos bem, sussurrou ela, tentando sorrir, mas fazendo uma careta de dor. Foi só um susto. O vento... A porta... Teodoro pegou a mão ferida dela com uma delicadeza que ele não sabia que tinha. Desenrolou o pano devagar. 2 dedos estavam quebrados, a pele cortada a fundo. Ele olhou para ela, chocado. Você ficou cuidando deles, com a mão desse jeito? Por que não mandou o Bento chamar o capataz? O tempo estava feio demais. Não ia arriscar o menino na chuva. E dor de osso a gente aguenta, seu Teodoro. Dor de perder quem a gente ama é que não tem remédio. Eu prometi que ia cuidar deles. Teodoro sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto, a primeira em 2 anos.
Ele olhou para aquela mulher frágil e forte, quebrada e inteira, e sentiu algo se romper dentro de si. A carapaça de Aroeira rachou. Vamos para a cidade agora, precisa ver um médico, disse ele, a voz embargada. Não precisa, só me ajude a fazer uma tala. Eu sei me virar. Não, Cecília. Ele segurou o rosto dela com a mão sã, obrigando-a a olhá-lo. Você cuidou dos meus filhos como uma leoa. Agora, deixe eu cuidar de você. Foi naquele momento, sob a luz fraca do lampião, com cheiro de chuva e café frio, que o pacto silencioso entre eles mudou. Não era mais patrão e empregada. Eram dois sobreviventes num bote salva-vidas, percebendo que só chegariam à margem se remassem juntos. Mas a vida, minha gente, a vida é mestre em pregar peças. Justo quando a paz parecia querer fazer ninho na fazenda Águas Claras, o passado de Cecília, aquele que ela trancou na caixa, estava prestes a bater na porta. E não vinha sozinho. Vinha acompanhado de uma sombra que ameaçava destruir tudo o que eles estavam começando a construir. E você acredita que duas dores podem se transformar em cura? Ou será que o destino é cruel demais para permitir segundas chances? Fica comigo, porque na próxima parte dessa história vamos descobrir o que Cecília esconde naquele medalhão de prata e por que Teodoro vai ter que enfrentar o maior medo de sua vida para proteger a mulher que, sem pedir licença, começou a varrer a tristeza do seu coração. A luz do lampião tremia sobre a mesa de madeira maciça, desenhando sombras longas nas paredes da cozinha, como se fantasmas estivessem dançando ao redor deles. Teodoro segurava a mão de Cecília com uma firmeza que desmentia o tremor em seu peito. O sangue já havia parado de escorrer, mas o inchaço nos dedos dela era feio, arroxeado, gritando uma dor que ela teimava em engolir a seco. Isso vai doer, avisou ele, pegando um frasco de aguardente para limpar o corte profundo. Ele não olhou para o rosto dela, não tinha coragem. Fixou os olhos na ferida, naquela carne rasgada que tinha se colocado entre o vento furioso e a segurança de sua filha. A dor avisa que a gente tá vivo, seu Teodoro. Pode jogar, respondeu ela, fechando os olhos e trincando os dentes. Quando o líquido tocou a pele viva, Cecília soltou um gemido abafado, o corpo todo retesando na cadeira. Teodoro sentiu aquele gemido como se fosse nele. Pela primeira vez em anos, a dor de outra pessoa importava mais que a sua própria apatia. Ele soprou o ferimento, um gesto instintivo, quase infantil, de quem quer espantar o mal. Desculpe, murmurou ele, a voz rouca. Eu devia estar aqui. Eu sou o pai. Eu devia ter protegido a casa. Cecília abriu os olhos. Estavam úmidos, brilhantes pela dor, mas havia neles uma clareza assustadora. O Senhor não é Deus para controlar tempestade, homem. A culpa é uma cadeira de balanço. Te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Agora, termine o curativo. O Bento e a Clara vão acordar com fome logo cedo e eu não vou ter mão para sovar pão. Aquela frase foi um soco e um afago ao mesmo tempo. Teodoro terminou de enfaixar a mão dela com tiras de pano limpo, fazendo um nó delicado, incongruente com seus dedos grossos de lavrador. Quando terminou, não soltou a mão dela imediatamente. Ficou ali, sentindo o calor da pele de Cecília, a pulsação dela contra a palma da sua mão. Era um contato proibido, perigoso, mas desesperadamente necessário. Minha gente, vocês conseguem sentir o peso desse silêncio? Aquele momento em que duas solidões se tocam e percebem que juntas pesam menos? Se você já teve alguém que cuidou das suas feridas quando você não tinha forças nem para pedir ajuda, deixa seu like agora. É sério. Clica no joinha, porque essa história é uma homenagem a esses anjos sem asas que cruzam nosso caminho. E se inscreve no canal Contos do Coração, porque aqui a gente fala a língua da alma. Naquela noite, Teodoro não voltou para o quarto.
Ele puxou uma cadeira e ficou velando o sono de Cecília, que adormeceu na cadeira de balanço por exaustão, e das crianças no colchão. Ele olhava para Bento, que dormia com a boca entreaberta, tão parecido com Mariana, e olhava para Cecília, aquela estranha que tinha entrado em sua vida como um furacão silencioso. Quem era ela? De onde vinha aquela força que parecia feita de raízes profundas? Teodoro percebeu que não sabia nada sobre a mulher que estava salvando sua família. Sabia apenas que ela tinha perdido marido e filho. Febre, ela dissera. Mas havia algo mais. Havia um medo escondido no fundo daqueles olhos castanhos. Um medo que não era da morte, mas da vida. O dia amanheceu com aquele cheiro de terra molhada que só quem é da roça conhece. O sol tímido tentava secar o lamaçal do terreiro. Cecília acordou com um sobressalto, levando a mão ferida ao peito. A dor latejava, aguda. "Fique aí", ordenou Teodoro, que já estava de pé, mexendo no fogão. "Hoje quem faz o café sou eu." Cecília piscou, confusa. Ver Teodoro, o fazendeiro carrancudo, lidando com o coador de pano e as xícaras de ágata, era uma visão tão improvável quanto ver neve no sertão. "O senhor tem gado para cuidar?" tentou ela, se ajeitando na cadeira. "O gado espera, meus filhos não." Ele virou-se, segurando o bule fumegante. "E você também não." Os dias seguintes foram uma dança estranha e bonita de se ver. Com uma mão inutilizada, Cecília não podia fazer o serviço pesado. E foi aí que o milagre começou a acontecer. Teodoro, que antes fugia de casa antes do sol nascer, passou a ficar. Ele aprendeu a trocar a fralda de Rosa, com uma falta de jeito que fazia Bento e Clara rirem escondido. Ele aprendeu que Clara gostava de trançar o cabelo, mas chorava se puxasse muito forte. Ele aprendeu que Bento tinha medo do escuro, mas fingia coragem para imitar o pai. Cecília, sentada na varanda com o braço na tipóia, virou a maestrina daquela orquestra desafinada. "Não, seu Teodoro, a cebola tem que dourar mais, senão o arroz fica pálido", gritava ela da porta da cozinha. "Pai, a Rosa tá comendo terra de novo", alertava Bento, correndo atrás da irmã. E no meio dessa confusão, entre panelas queimadas e fraldas mal colocadas, o riso voltou a ecoar na fazenda Águas Claras. Não era um riso solto, escancarado. Era um riso tímido, enferrujado, mas era riso. Numa tarde, enquanto Teodoro tentava consertar a boneca de pano de Clara, sob a supervisão atenta da menina, ele olhou para Cecília. Ela estava dobrando roupas com uma mão só, apoiando o queixo no peito para segurar as peças. O sol da tarde batia no rosto dela, iluminando a cicatriz na sobrancelha e o medalhão de prata que nunca tirava. "Cecília", chamou ele. Ela levantou os olhos. "O que tem dentro desse medalhão?" A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar. Era uma invasão de privacidade, ele sabia, mas a curiosidade e o desejo de conhecê-la falavam mais alto. Cecília parou. O ar ficou denso de repente. O sorriso leve que ela trazia nos lábios desapareceu. Ela levou a mão sã ao pescoço, cobrindo a prata fria. "Lembranças, seu Teodoro, apenas lembranças." "Lembranças pesam", insistiu ele, largando a boneca. "Às vezes, pesam mais que saco de cimento nas costas." Ela suspirou e olhou para o horizonte, onde a estrada de terra sumia na mata. "Tem o retrato do meu menino, o Gabriel, e uma mecha de cabelo dele." Teodoro sentiu um aperto no peito. Gabriel. O nome pairou no ar como uma oração não atendida. "E do seu marido?" perguntou ele, tateando um terreno minado. Cecília ficou rígida. A expressão dela mudou. Não era saudade o que passou pelos olhos dela. Era sombra. Era algo parecido com alívio? Ou seria terror? "Não. Do meu marido não guardo retrato. O que a gente quer esquecer, a gente não emoldura, seu Teodoro." Aquela resposta deixou Teodoro atordoado. Ele sempre imaginou que ela fosse uma viúva inconsolável como ele.
Mas havia uma mágoa ali, uma ferida que não tinha sido causada pela morte, mas pela vida. Ele não era um bom homem? Teodoro se atreveu a perguntar, a voz baixa, para que as crianças não ouvissem. Cecília virou-se para ele. Os olhos estavam secos, duros, como pedras de rio. Ele era um homem que confundia amor com posse, seu Teodoro, e confundia respeito com medo. Quando a febre o levou, Deus que me perdoe, mas eu não chorei por ele. Chorei pelo meu filho que foi junto. Chorei por mim, que fiquei sozinha no mundo com a marca dele na minha alma. Mas por ele, não. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto de um sabiá na laranjeira. Teodoro olhou para as próprias mãos, calejadas, grandes, mãos de homem. Será que Mariana algum dia teve medo dele? Será que sua tristeza e seu silêncio agora não estavam causando o mesmo medo em seus filhos? Eu sinto muito, disse ele, sem saber mais o que dizer. Não sinta. O passado é roupa velha que não serve mais. A gente corta, faz pano de chão e segue a vida. Cecília forçou um sorriso e voltou a dobrar a roupa. O que importa é o agora. E agora o senhor tem uma boneca para consertar e uma filha esperando. Teodoro voltou a atenção para Clara, mas sua cabeça girava. Cecília era uma sobrevivente de uma guerra que ele desconhecia. Ela não era apenas uma mãe em luto, era uma mulher que tinha se libertado, e isso a tornava ainda mais admirável e, de certa forma, intocável aos olhos dele. A semana passou e a mão de Cecília começou a sarar. Ela já conseguia mexer os dedos, embora ainda doesse. A rotina estava voltando ao normal, mas Teodoro não era mais o mesmo. Ele não conseguia mais se afastar. Voltava do campo mais cedo, trazia flores do mato para Clara, ensinava Bento a laçar o bezerro de madeira e sempre que podia, seus olhos buscavam Cecília. Mas a paz, meus amigos, a paz na vida de quem sofre é como o sol de inverno. Aquece, mas dura pouco. Era uma sexta-feira. O sol estava se pondo, tingindo o céu de roxo e laranja. Teodoro estava no curral, terminando a ordenha. Cecília estava na varanda, ninando Rosa, enquanto Bento e Clara brincavam de roda no terreiro. A cena era de uma beleza dolorosa, quase uma pintura de família feliz. Foi então que os cachorros começaram a latir. Não era o latido de aviso de sempre. Era um latido bravo, agressivo. Teodoro largou o balde de leite e correu para a frente da casa. Cecília já estava de pé, com Rosa no colo, o corpo tenso, olhando para a porteira. Um cavaleiro estava parado lá. O cavalo era negro, suado, espumando pela boca. O homem montado nele vestia roupas escuras, um chapéu de aba larga que escondia metade do rosto e botas de couro fino, não de quem trabalha na terra, mas de quem manda nela. Teodoro caminhou até o portão, sentindo o sangue gelar. Ele não conhecia aquele homem, mas o instinto lhe dizia que era perigo. "Boa tarde", disse Teodoro seco, sem abrir a porteira. "O que o senhor deseja?" O homem desmontou com uma agilidade felina. Era alto, magro, com um bigode fino e um olhar que parecia medir o preço de tudo o que via. Ele ignorou Teodoro e olhou diretamente para a varanda, onde Cecília estava paralisada, branca como cera. "Boa tarde", respondeu o homem, com uma voz macia e venenosa. "Eu não desejo nada que não seja meu por direito. Vim buscar o que me pertence." Teodoro franziu a testa confuso. "Aqui não tem nada seu, moço. Acho que errou de fazenda." O homem riu, um som seco, sem alegria. Ele tirou o chapéu e fez uma reverência zombeteira em direção à varanda. "Não errei não, estou vendo daqui." Ele apontou o dedo enluvado para Cecília. "Vim buscar minha cunhada e o que ela roubou da minha família." Cecília deu um passo para trás, apertando Rosa contra o peito com tanta força que a bebê resmungou. Bento e Clara correram para se esconder atrás da saia dela. Teodoro olhou para Cecília e viu o terror puro estampado no rosto dela. Não era o medo da tempestade. Era o medo de quem vê o inferno se abrir de novo.
Quem é esse homem, Cecília? Perguntou Teodoro, sem tirar os olhos do estranho. Ele é irmão do meu marido, sussurrou ela, a voz sumindo. É o homem que jurou que ia tirar tudo o que me restou. O homem na porteira sorriu, mostrando dentes amarelados. Vamos, Cecília, o luto acabou. E você tem uma dívida a pagar, o medalhão e a criança. Teodoro sentiu o mundo parar. Criança? Que criança? Cecília dissera que o filho morrera. O senhor vai embora agora, disse Teodoro, dando um passo à frente, a mão indo instintivamente para a faca que carregava na cintura. Ninguém leva ninguém daqui à força. Ah, o caipira quer brincar de herói? O homem colocou a mão dentro do casaco. Eu tenho papéis, meu amigo. Tenho a lei. Essa mulher é uma fugitiva. E ladra. Cecília começou a tremer. Eu não roubei nada. O medalhão era da minha mãe. E o Gabriel? O Gabriel? O Gabriel está morto, sua louca, gritou o homem, perdendo a compostura. Mas você levou o dinheiro que meu irmão guardava. Dinheiro de sangue. Mentira, gritou Cecília, com uma força que surpreendeu a todos. Eu fugi com a roupa do corpo para não morrer na mão de vocês. A tensão no ar era tão espessa que podia ser cortada com faca. Teodoro estava diante de um dilema. Ele mal conhecia aquela mulher. Ela podia estar mentindo. Podia ser uma ladra, como o homem dizia. Mas quando ele olhou para trás e viu como ela protegia seus filhos, como Bento e Clara se agarravam a ela, como se fosse a única âncora no mundo, ele soube. A verdade não estava nos papéis daquele homem. A verdade estava no medo de Cecília. Eu não quero saber de papel, nem de dinheiro, disse Teodoro, a voz baixa e perigosa, crescendo em altura enquanto se aproximava da grade. Eu quero saber que o senhor está assustando meus filhos, e na minha terra, quem assusta criança não sai andando, sai carregado. O homem do cavalo negro estreitou os olhos. Você está comprando uma briga cara, fazendeiro. Essa mulher é amaldiçoada. Onde ela pisa, a desgraça nasce. Pois aqui nasceu flor, retrucou Teodoro. Agora suma da minha frente antes que eu solte os cachorros. O homem hesitou. Olhou para a faca na cintura de Teodoro. Olhou para os 2 cães pastores que rosnavam baixo ao lado do dono. Ele cuspiu no chão, montou no cavalo e puxou as rédeas com violência. Eu vou, mas eu volto. E não venho sozinho. Cecília sabe que eu nunca perco. Ele olhou para ela uma última vez. Guarde bem esse medalhão, cunhada. Ele vai custar a sua vida. O cavaleiro partiu a galope, levantando poeira e deixando para trás um rastro de ameaça. Teodoro ficou parado até a poeira baixar. O coração batia descompassado. Ele se virou para a varanda. Cecília estava sentada no banco, chorando convulsivamente, com as 3 crianças abraçadas a ela. Ele subiu os degraus devagar. O mistério de Cecília tinha acabado de explodir na sua sala de estar. Ela não era apenas uma governanta, ela era uma mulher caçada, e agora ele tinha se colocado na linha de tiro. Teodoro? Soluçou ela, sem conseguir olhar para ele. Eu devia ter contado. Eu vou embora. Não posso trazer essa escuridão para sua casa. Teodoro olhou para ela. Olhou para os filhos, que choravam junto, sem nem saber o porquê. Ele se abaixou, ficando na altura dela, e fez algo que nunca tinha feito. Segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a encará-lo. Ninguém vai embora. Você disse que ia cuidar de nós. Pois bem, agora nós vamos cuidar de você. Quem é esse homem? E por que ele diz que você roubou? Cecília respirou fundo, tentando controlar o tremor. O nome dele é Rogério, e ele não quer dinheiro, Teodoro. Ele quer vingança, porque eu fui a única coisa que o irmão dele possuiu e que ele nunca pôde ter. E agora ele vai queimar tudo ao nosso redor para me ver destruída. Teodoro sentiu um frio na espinha. Ele tinha prometido proteger sua família.
Mas será que ele tinha força para enfrentar o ódio de um homem poderoso e obcecado? E mais importante, o que mais Cecília estava escondendo sobre a morte do filho e do marido? A noite caiu pesada sobre a fazenda Águas Claras. O vento uivava lá fora, parecendo trazer o eco da risada daquele homem. A noite desceu sobre a fazenda Águas Claras, não como um manto de descanso, mas como uma mortalha pesada. O vento, que antes parecia apenas anunciar chuva, agora trazia sussurros, estalos de galhos secos que soavam como passos de invasores. Dentro da casa, o silêncio era vigiado. As crianças, exaustas pelo medo que absorveram dos adultos, dormiam um sono inquieto no quarto dos fundos, com a porta entreaberta para que qualquer suspiro fosse ouvido. Na cozinha, a luz do lampião desenhava sombras longas que dançavam nas paredes de barro batido. Teodoro estava sentado à cabeceira da mesa, as mãos grandes e calejadas repousando sobre a madeira, mas os dedos tamborilavam num ritmo nervoso. À sua frente, Cecília segurava uma xícara de chá de erva cidreira que já não soltava fumaça. Ela olhava para o líquido escuro como se ali, no fundo da louça, pudesse encontrar uma saída para o labirinto em que se metera. Ele disse que volta. Quebrou Teodoro o silêncio, a voz grave vibrando no ar parado. E homem daquele tipo não gasta saliva à toa. Rogério, é esse o nome da desgraça? Cecília levantou os olhos. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma resignação dolorosa. Rogério Sampaio. A família dele é dona de metade das terras do Vale do Rio Doce. Gente que acha que a lei é escrita com a tinta da caneta deles. E o dinheiro? Teodoro foi direto ao ponto, não por crueldade, mas porque precisava saber o tamanho do buraco onde estava pisando. Ele te chamou de ladra. Disse que você levou dinheiro de sangue. Cecília soltou um suspiro que pareceu rasgar seu peito. Ela levou a mão ao pescoço, tocando o medalhão de prata, aquele gesto que Teodoro já aprendera a reconhecer como um escudo. Não era dinheiro dele, Teodoro, nem do meu marido, era meu. Ela falou com firmeza, embora a voz tremesse. Era a herança da minha avó. Umas joias antigas e um pouco de ouro que eu guardei a vida toda para o futuro do Gabriel. Quando ele se foi, Rogério quis tomar tudo. Disse que mulher viúva não tem direito a administrar bens, que eu era incapaz, que ia gastar tudo com bobagens. Ele queria as terras, queria o gado e queria o ouro. Ela fez uma pausa, os olhos marejados brilhando à luz amarela. Mas o que ele queria mesmo, o que ele não perdoava, era que eu nunca baixei a cabeça para ele. Meu marido, Deus o tenha, era fraco. Bebia para esquecer que vivia na sombra do irmão. Mas Rogério é a própria sombra. Ele tentou... Cecília engoliu em seco, a vergonha tingindo suas bochechas de vermelho. Ele tentou tomar o lugar do irmão na minha cama antes mesmo do corpo esfriar. Teodoro sentiu um gosto amargo na boca, um gosto de fel e raiva. Suas mãos se fecharam em punhos tão apertados que as juntas ficaram brancas. A imagem daquela mulher que cuidava de seus filhos com tanta doçura, sendo acuada por um abutre, fez seu sangue ferver de um jeito que ele não sentia há anos. Eu fugi naquela mesma noite, continuou ela, a voz agora um sussurro. Peguei o que era meu, peguei meu filho e corri para a estação. Mas a febre nos pegou no caminho. Gabriel era forte, mas a viagem, o frio, o medo, uma lágrima solitária escorreu, traçando um caminho brilhante em seu rosto cansado. Eu enterrei meu menino numa cidadezinha que nem lembro o nome, com o dinheiro que Rogério diz que roubei. Paguei um caixão digno, paguei uma cruz de madeira. O resto eu usei para sobreviver até chegar aqui. Teodoro se levantou. O barulho da cadeira arrastando no chão foi alto, assustando o silêncio. Ele caminhou até a janela, espiando a escuridão lá fora. O mundo parecia vasto e perigoso.
cheio de homens como Rogério, homens que devoravam a esperança dos outros. Mas ali dentro, naquela cozinha com cheiro de café e lenha queimada, havia algo sagrado que precisava ser defendido. Você não roubou nada, disse ele, sem se virar. Você salvou o que pôde. Mas ele não vai ver assim. Ele vai usar a lei, Teodoro. Ele tem amigos, tem influência. Se ele trouxer o delegado... O delegado desta comarca é o coronel Venâncio, homem duro, mas justo. Ele me deve favores. Teodoro virou-se para ela. Mas não é com o delegado que eu me preocupo agora. É com o que Rogério vai fazer antes da lei chegar. Homem covarde não ataca de frente, Cecília. Ele ataca pelas beiradas. E Teodoro estava certo. A maldade, minha gente, é criativa. Ela não precisa de armas de fogo para ferir. Às vezes basta um alicate e um boato bem plantado. A manhã seguinte nasceu com um sol pálido, envergonhado. Teodoro acordou cedo, como de costume, mas o peso no peito não tinha ido embora com a noite. Ao sair para a varanda, encontrou o capataz, Zé Bastião, com o chapéu na mão e uma expressão de enterro. Seu Teodoro, a coisa tá feia. O que foi, Bastião? Fala logo. Cortaram a cerca do pasto do fundo, patrão. Aquela que dá para a estrada velha. O gado misturou tudo com o rebanho do vizinho, o seu antenor. E tem mais. Mais? Envenenaram o poço das vacas leiteiras. Jogaram carcaça de bicho morto lá dentro. A água tá podre. Sorte que a gente viu antes de soltar os bichos para beber. Teodoro sentiu o estômago revirar. Aquilo não era apenas prejuízo, era um aviso. Rogério estava dizendo, eu posso destruir tudo o que você tem sem nem pisar na sua terra. Ele olhou para dentro de casa. Cecília estava servindo mingau para as crianças. Bento ria de alguma coisa que Clara dizia. A paz doméstica parecia um cristal frágil, prestes a ser estilhaçado por uma pedra bruta. Conserte a cerca, Bastião, e mande limpar o poço. Dobre a vigia à noite. Se verem vulto, não atirem, mas soltem os cachorros. Teodoro entrou na cozinha tentando disfarçar a preocupação, mas Cecília, com aquela intuição afiada de quem já viveu na corda bamba, percebeu na hora. O que aconteceu? Perguntou ela, parando com a colher no ar. Problemas na cerca, coisa de rotina. Mentiu ele, sentando-se e forçando um sorriso para Clara, que lhe estendia um pedaço de pão. Pai, o Bento disse que viu um homem de preto rondando o galinheiro ontem à noite, disse Clara, com a inocência que só as crianças têm de falar as verdades mais terríveis. O sorriso de Teodoro congelou. Cecília empalideceu. Bento, chamou Teodoro sério. Você viu mesmo? O menino encolheu os ombros olhando para o prato. Vi, pai. Ele estava parado perto da cerca. Tinha um chapéu igual ao do moço que veio aqui. Ele ficou olhando para a janela do quarto da dona Cecília. Um calafrio percorreu a espinha de Teodoro. Rogério não tinha ido embora. Ele estava rondando como um lobo esperando a ovelha se desgarrar. Escutem aqui todos vocês, disse Teodoro, a voz firme assumindo o comando. A partir de hoje, ninguém sai do terreiro sem mim ou sem o Bastião. Bento, você não vai pro pasto. Clara, nada de brincar perto da estrada. Mas, pai, começou Bento. Sem mas, Bento. É para a segurança de vocês. O café da manhã terminou em silêncio. A alegria tímida dos últimos dias tinha sido sugada pelo medo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Teodoro precisou ir à vila comprar arame e mantimentos. Ele não queria deixar Cecília sozinha, mas não tinha escolha. Deixou Zé Bastião de guarda na varanda, armado com uma foice, e partiu a cavalo, o coração apertado. Na vila, o clima estava estranho. As pessoas que sempre o cumprimentavam com respeito desviavam o olhar. Na venda do seu maneco, o burburinho cessou assim que ele entrou. Bom dia, maneco. Preciso de 2 rolos de arame farpado e um saco de sal, pediu Teodoro, encostando no balcão. O vendeiro, um homem gordo e geralmente jovial, serviu o pedido sem olhar nos olhos dele. Vai ser só isso, seu Teodoro? Só.
O que está acontecendo, Maneco? Parece que viram assombração. Maneco limpou o balcão nervosamente com um pano encardido. Sabe como é povo, né, seu Teodoro? A língua não cabe na boca. O que estão dizendo? Estão dizendo... Maneco baixou a voz, olhando para os lados. Estão dizendo que o senhor está abrigando uma criminosa. Uma mulher que matou o marido e fugiu com o amante. E que o senhor, que o senhor está amaziado com ela, desonrando a memória da dona Mariana. A raiva subiu à cabeça de Teodoro como um raio. Ele agarrou o colarinho de Maneco por cima do balcão, puxando o homem para perto. Quem disse isso? Quem teve a coragem de sujar o nome da minha mulher e da governanta? Foi um forasteiro, gaguejou Maneco apavorado. Um homem fino, de preto. Ele passou aqui cedo, pagou rodada de cachaça para todo mundo e contou essa história. Disse que era cunhado da moça e que estava aqui para salvar a honra da família. Teodoro soltou o vendeiro, empurrando-o de leve. Rogério estava jogando sujo. Ele não queria apenas levar Cecília. Ele queria destruir a reputação dela e, de quebra, isolar Teodoro da comunidade. Queria que eles não tivessem a quem recorrer. Escute bem, Maneco, e diga para quem quiser ouvir. Teodoro virou-se para os outros fregueses que espiavam pelos cantos. A mulher que está na minha casa é uma senhora de respeito. Ela cuida dos meus filhos como se fossem dela, e quem abrir a boca para falar mal dela vai ter que se ver comigo. E sobre a minha Mariana, ela sabe, onde quer que esteja, que eu jamais desonraria o nome dela. Ele jogou o dinheiro no balcão e saiu, carregando o arame e o sal, sentindo os olhares queimarem suas costas. A volta para casa foi angustiante. Cada sombra na estrada parecia esconder uma emboscada. Amaziado. A palavra ecoava na mente dele. Ele sabia que não era verdade, mas sabia também que no fundo do seu coração algo estava mudando. Ele não via Cecília apenas como governanta. Ele a admirava. Ele sentia falta dela quando estava longe. E aquela necessidade de protegê-la. Aquilo era mais forte do que qualquer dever de patrão. Quando chegou à fazenda, o sol já estava baixo. A cena que encontrou fez seu sangue gelar novamente. O portão estava aberto. Zé Bastião estava caído perto da varanda, gemendo, com a cabeça sangrando. E na porta da casa, Rogério estava parado, segurando Clara pelo braço. A menina chorava, debatendo-se. "Solta ela!" gritou Teodoro, pulando do cavalo ainda em movimento. Rogério sorriu, aquele sorriso de cobra. "Calma, fazendeiro. Só estou conhecendo a nova família da minha cunhada." Cecília apareceu na porta, segurando uma espingarda velha que Teodoro mantinha atrás do armário. A arma era maior que ela, pesada, e tremia em suas mãos. "Solte a menina, Rogério, ou eu juro por Deus que eu atiro." "Você não tem coragem, Cecília. Nunca teve. Você é fraca." A mãe que perdeu um filho não tem medo de ir para o inferno, Rogério, porque ela já vive nele. "Solte a menina." O dedo de Cecília estava no gatilho. Teodoro viu o brilho de loucura e desespero nos olhos dela. Se ela atirasse, a vida dela acabaria ali. Seria presa, condenada. Rogério sabia disso. Ele estava provocando, querendo que ela cometesse um erro. "Cecília, não!" gritou Teodoro, avançando devagar, as mãos levantadas. "Abaixe a arma. Deixe que eu resolvo isso." "Ele vai levar a Clara, Teodoro. Ele disse que vai levar as crianças para um orfanato porque eu sou uma má influência." "Ninguém vai levar ninguém." Teodoro parou a 3 passos de Rogério. "Solte minha filha. Agora." Rogério olhou para Teodoro, depois para a arma na mão de Cecília. Ele soltou Clara, que correu para os braços do pai. Teodoro abraçou a filha, sentindo o corpinho dela tremer. "Isso não acabou", disse Rogério, ajeitando as luvas com uma calma irritante. "Eu trouxe o delegado. Ele está chegando na charrete logo atrás. Vamos ver o que a lei diz sobre uma fugitiva armada ameaçando um cidadão de bem." E, de fato, o som de cascos e rodas se ouviu na estrada.
Uma charrete preta apontou na curva. O coronel Venâncio. Teodoro olhou para Cecília. Ela baixou a arma, derrotada. As lágrimas corriam livres pelo seu rosto. Eles vão me levar, Teodoro. Eles vão me levar, e eu nunca mais vou ver vocês. Teodoro entregou Clara para Bento, que espiava da janela, e caminhou até Cecília. Ele pegou a arma das mãos dela e a encostou na parede. Depois, segurou as mãos geladas dela nas suas. Escute bem, Cecília. Ele falou baixo, urgente, enquanto a charrete parava no terreiro. Você confia em mim? Confio. Mas o que o Senhor pode fazer contra a lei? A lei dos homens é torta, mas a de Deus não falha. E aqui, nesta terra, quem risca o chão sou eu. O delegado desceu da charrete, um homem corpulento, de bigode grisalho e cara de poucos amigos. Rogério foi ao encontro dele, sorrindo vitorioso. Aí está ela, delegado, a ladra e armada, como o senhor pode ver. O coronel Venâncio olhou para Cecília, depois para Teodoro. Ele tirou o chapéu e limpou o suor da testa. Teodoro, meu amigo, recebi uma denúncia grave. Dizem que essa mulher roubou a família do finado marido e fugiu, e que o senhor está dando guarida a uma criminosa. Teodoro deu um passo à frente, colocando-se entre Cecília e os homens da lei. Coronel, o senhor me conhece desde menino, sabe que eu não minto. Essa mulher não é criminosa. Ela é... Teodoro parou. O que ele ia dizer? Que ela era sua governanta? Isso não a salvaria. A lei podia levá-la. Rogério tinha os papéis. Ele precisava de algo mais forte. Algo que a lei respeitasse acima de qualquer denúncia de roubo. Algo que tornasse Cecília intocável naquela terra. O silêncio se estendeu, tenso como corda de violino. Rogério sorria, esperando o cheque-mate. Cecília prendia a respiração. Ela é o quê, Teodoro? Insistiu o delegado. Teodoro olhou para Cecília. Viu o medo, a gratidão, a dor. E viu também a mulher que tinha devolvido a vida à sua casa. A decisão tomou forma em sua mente num segundo, louca, desesperada, mas a única possível. Ela é minha noiva, coronel. A voz de Teodoro saiu firme, ecoando no terreiro. E nós vamos nos casar amanhã. E pela lei, o marido responde pelas dívidas e pelos atos da esposa. Se o senhor Rogério tem algo a cobrar, que cobre de mim. O sorriso de Rogério desapareceu. Cecília abriu a boca, chocada, mas nenhum som saiu. O delegado ergueu as sobrancelhas, surpreso. Noiva? Repetiu o coronel. Mas tão depressa, Teodoro. A Mariana... A vida segue, coronel. E Deus mandou Cecília para cuidar dos meus filhos. E de mim. Rogério deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Isso é mentira. É um truque. Eles nem se conheciam há um mês. O senhor quer questionar a minha palavra dentro da minha fazenda? Desafiou Teodoro, crescendo para cima de Rogério. O delegado pigarreou. Se ela é sua noiva, Teodoro, a situação muda de figura. Assunto de família se resolve em família. Mas o senhor Rogério tem documentos... Documentos de uma herança que ele quer roubar, gritou Cecília, encontrando sua voz. Amanhã, cortou Teodoro. Amanhã nós vamos ao cartório e resolvemos tudo. Se houver dívida, eu pago. Mas hoje, ninguém leva essa mulher daqui. Ela está sob a minha proteção e sob o meu teto, como minha futura esposa. O delegado olhou para Rogério, que espumava de ódio, e depois para Teodoro, que parecia uma rocha inabalável. Muito bem. Amanhã cedo, no cartório. E, senhor Rogério, sugiro que passe a noite na estalagem da vila. Não quero confusão nas terras do Teodoro. Rogério olhou para Cecília com um ódio que prometia vingança eterna. Você ganhou tempo, fazendeiro, mas amanhã veremos se você tem dinheiro para pagar o preço dessa mentira. Ele montou no cavalo e saiu, seguido pela charrete do delegado. Quando a poeira baixou, Teodoro se virou para Cecília. Ela estava tremendo, olhando para ele como se ele fosse um estranho ou um santo. O senhor ficou louco? Sussurrou ela.
Casar? O senhor nem gosta de mim. O senhor fez isso por pena? Teodoro se aproximou dela. A adrenalina estava baixando, deixando um cansaço imenso, mas também uma clareza cristalina. Não foi por pena, Cecília. Foi por necessidade. Eles iam te levar. Mas é uma mentira. Nós não somos noivos. O senhor ainda ama sua esposa. Eu amava a Mariana. E sempre vou amar. Mas ela se foi. E você? Você está aqui. E meus filhos precisam de você. Ele hesitou e então, com uma honestidade brutal, completou. E eu acho que eu também preciso. Cecília ficou sem palavras. O pedido de casamento mais estranho e desesperado do mundo tinha acabado de acontecer ali, no meio da poeira e do medo. Mas, meus amigos, se vocês acham que o problema acabou, estão muito enganados, porque Rogério não foi embora para dormir. Ele foi embora para planejar. E ele sabia de algo que Teodoro não sabia. Algo sobre o passado de Cecília que nem ela tinha contado. Um segredo que podia anular qualquer casamento e destruir a fazenda Águas Claras para sempre. O sol daquela manhã de sábado não nasceu. Ele se arrastou pelo céu, cinzento e pesado, como se tivesse vergonha do que ia iluminar. Na fazenda Águas Claras não houve cantoria de passarinho nem cheiro de bolo. Houve o silêncio apressado de quem se arruma para uma batalha, não para uma festa. Teodoro vestiu seu terno preto, o único que tinha, guardado no fundo do baú desde o enterro de Mariana. O cheiro de naftalina e saudade impregnava o tecido, mas ele não se importou. Ajeitou a gravata diante do espelho manchado, encarando o próprio reflexo. Viu um homem envelhecido pela dor, mas com um brilho novo nos olhos, a teimosia de quem decidiu que não vai mais perder nada. Na sala, Cecília esperava. Ela usava um vestido simples de algodão branco, que tinha tingido com chá para disfarçar o encardido do tempo, e um chale azul sobre os ombros. Não havia flores nas mãos, apenas o terço apertado entre os dedos trêmulos. Quando Teodoro desceu as escadas, o olhar deles se cruzou. Não foi um olhar de paixão, minha gente. Foi um olhar de cúmplices, de dois soldados prestes a marchar para o fronte. As crianças ficam com a Zefa, mulher do bastião, disse Teodoro, pegando o chapéu. É melhor que não vejam a cara do Rogério hoje. O senhor não precisa fazer isso, Teodoro, sussurrou Cecília pela 1000ª vez. Ainda dá tempo de desistir. Me entregue a eles. Eu aguento. Teodoro parou na porta, a mão na maçaneta. Desistir não é verbo que se conjuga nesta casa, Cecília. Vamos. O padre não vai estar lá, mas Deus está em todo lugar, até no cartório. A viagem até a vila foi feita no trole, sob o olhar curioso e julgador dos vizinhos que passavam na estrada. Ninguém acenou. O boato plantado por Rogério tinha criado raízes fundas. Lá vai o viúvo louco casar com a assassina, deviam estar pensando. Teodoro manteve a cabeça erguida, segurando as rédeas com firmeza, enquanto Cecília olhava para os próprios pés, sentindo cada solavanco da estrada como uma chicotada na alma. Ao chegarem ao cartório, a cena já estava montada. Rogério estava lá, encostado na parede, fumando um charuto fino, com o delegado Venâncio ao lado, parecendo desconfortável. O escrivão, um homem magro e nervoso, ajeitava os papéis na mesa com mãos suadas. Ora, ora! O noivo chegou, zombou Rogério, soltando a fumaça para o alto. Achei que o bom senso ia bater na sua porta durante a noite, fazendeiro. Teodoro ignorou a provocação. Entrou no cartório puxando Cecília pelo braço num gesto de proteção. Vamos acabar logo com isso, disse ele ao escrivão. Onde eu assino? O escrivão olhou para o delegado, que assentiu com a cabeça. É um casamento civil, seu Teodoro. Precisa de testemunhas. O bastião veio. Eu sou a testemunha, intrometeu-se Rogério rindo. Faço questão de assistir a esse espetáculo de caridade. Teodoro trincou os dentes, mas não respondeu. O escrivão começou a ler os termos legais, a voz monótona ecoando na sala abafada. Teodoro Alves,
Cecília da Silva, comunhão de bens. Quando chegou a hora do sim, o tempo pareceu parar. O escrivão olhou para Teodoro. É de livre e espontânea vontade? Teodoro olhou para Cecília. Viu o medo, a gratidão e algo mais. Uma promessa silenciosa de lealdade. É, respondeu ele, firme. E a senhora, dona Cecília? Ela engoliu o choro que estava na garganta. Sim. Então, assinem aqui. A pena arranhou o papel. O som foi áspero, definitivo. Teodoro assinou com força. Cecília assinou com a mão trêmula, a letra saindo torta. Pronto, disse o delegado, suspirando aliviado. Estão casados perante a lei. Agora, senhor Rogério, a moça é esposa de Teodoro. Assunto encerrado. Rogério apagou o charuto na sola da bota devagar, prolongando o momento. Encerrado? Ah, não, coronel. Agora é que começa a parte divertida. Ele tirou um papel dobrado do bolso interno do paletó. Como o senhor bem lembrou, o casamento é em comunhão de bens. O que é dela é dele. E o que é dívida dela é dívida dele também. Teodoro franziu a testa. Do que você está falando? Estou falando desta nota promissória, disse Rogério, estendendo o papel para o delegado. Assinada pelo falecido marido de Cecília e avalizada por ela. Uma dívida de jogo e negócios mal feitos que soma, vejamos, o valor de 300 cabeças de gado. O silêncio caiu na sala como uma bigorna. 300 cabeças. Era quase tudo o que Teodoro tinha. Era o trabalho de uma vida inteira. Isso é falso! Gritou Cecília. Eu nunca assinei nada. A assinatura está aqui, cunhada. Rogério sorriu triunfante. E agora, senhor Teodoro, como marido, o senhor assume o passivo. Eu quero o pagamento. Agora. Ou eu tomo a fazenda Águas Claras para cobrir o prejuízo. Teodoro pegou o papel. A assinatura parecia a de Cecília, mas ele sabia que podia ser forjada. Rogério tinha planejado tudo. Ele sabia que Teodoro ia se casar para protegê-la e tinha preparado a armadilha. O delegado olhou o documento. O papel parece legal, Teodoro. Se o senhor contestar, vai levar anos na justiça e até lá os bens ficam bloqueados. Teodoro olhou para Rogério. Viu a ganância nos olhos dele. Aquele homem não queria o dinheiro. Ele queria a humilhação. Queria ver Teodoro de joelhos. Mas Teodoro era feito de aroeira. Eu não tenho 300 cabeças para entregar hoje, disse Teodoro, a voz calma, assustadoramente calma. Mas tenho as terras da Várzea Grande. Valem mais que o gado. Cecília arregalou os olhos. Não, Teodoro, a Várzea é a melhor terra. É a herança do Bento. Silêncio, Cecília, ordenou ele, sem olhar para ela. Eu passo a escritura da Várzea Grande para o seu nome agora, Rogério. E você some da minha vida e da vida da minha esposa para sempre. Rasga essa promissória e nunca mais pisa no meu chão. Rogério hesitou. As terras da Várzea eram férteis, valiosas. Era um prêmio maior do que ele esperava. Feito, disse Rogério, estendendo a mão. Teodoro não apertou a mão dele. Virou-se para o escrivão. Prepare a transferência, agora. Minha gente, vocês conseguem imaginar a dor desse homem? Assinar um papel entregando o suor do seu rosto para salvar uma mulher que ele mal conhecia, mas que já tinha se tornado parte da sua alma. Foi ali, naquele gesto, que o casamento deixou de ser de mentira. Porque amor não é só beijo na boca. Amor é sacrifício. Eles saíram do cartório 1 hora depois, mais pobres, mas livres. Rogério ficou para trás, com a escritura na mão, rindo com os amigos. Teodoro ajudou Cecília a subir no trole. Ela chorava copiosamente. O senhor perdeu tudo por minha causa. Eu sou uma maldição. Teodoro subiu e pegou as rédeas. Eu perdi terra, Cecília. Terra a gente conquista de novo. Dignidade, se a gente perde, não acha mais. Vamos para casa. A volta foi silenciosa, mas diferente. Cecília encostou a cabeça no ombro de Teodoro.
exausta. E ele timidamente passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. O calor do corpo dela aqueceu o frio que ele sentia por dentro. Chegaram à fazenda no final da tarde. As crianças correram para abraçá-los. "O pai casou! O pai casou!" gritava Clara, pulando. Teodoro sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Ele tinha perdido a várzea, mas tinha ganhado aquilo. Uma família que o esperava no portão. A noite de núpcias não foi como nos romances. Teodoro cedeu o quarto principal para Cecília e foi dormir no quarto de hóspedes. Mas antes de se recolherem, eles se sentaram na varanda, ouvindo os grilos. "Teodoro", começou Cecília, torcendo as mãos no colo, "o Senhor fez tanto por mim hoje. O Senhor foi um pai para mim, quando eu só conheci carrascos. Eu fiz o que era certo. Mas tem uma coisa que eu não contei. E agora que o Senhor é meu marido, o Senhor tem o direito de saber. O Senhor pagou um preço alto demais por uma mentira." Teodoro virou-se para ela, o coração acelerando. "Que mentira, Cecília? A dívida?" "Não." Ela respirou fundo, e as palavras saíram num jorro, como se estivessem presas há séculos. "O Gabriel, meu filho. O que tem ele?" "Ele não morreu, Teodoro. O mundo de Teodoro parou pela segunda vez naquele dia." "Como assim? Você disse que enterrou o menino." "A febre." "Eu enterrei um caixão vazio com pedras, Teodoro." Cecília começou a chorar, mas agora era um choro de alívio. "Quando eu fugi, eu sabia que Rogério viria atrás de mim. Sabia que ele usaria o menino para me atingir. Então, eu deixei o Gabriel num convento na cidade de Ouro Preto. As freiras prometeram cuidar dele até que eu pudesse voltar. Eu fingi a morte dele para que Rogério parasse de procurar, para que meu filho tivesse uma chance de viver." Teodoro ficou mudo. A revelação era grande demais. Ela tinha mentido sobre a morte do próprio filho. Tinha carregado essa dor sozinha. "Ele está vivo", murmurou Teodoro, tentando processar. "E onde ele está agora?" "Está seguro, mas..." Cecília olhou para ele com os olhos arregalados de pavor. "Rogério disse algo no cartório quando o senhor estava assinando a escritura. Ele sussurrou no meu ouvido." "O que ele disse?" "Ele disse: aproveite a lua de mel, cunhada, porque eu vou fazer uma visita às freiras de Ouro Preto." Teodoro se levantou num pulo, derrubando a cadeira. "Ele sabe, ele deve ter descoberto, ele tem espiões em todo lugar. Teodoro, se ele pegar o Gabriel, ele vai sumir com o menino." A paz da noite foi estraçalhada. Teodoro olhou para a escuridão da estrada. Ele tinha acabado de entregar suas terras para se livrar de Rogério, mas o pesadelo não tinha acabado. Pelo contrário, agora havia uma criança inocente em perigo, longe dali. "Arrume as malas, Cecília", disse Teodoro, com a voz de quem vai para a guerra. "O quê?" "Nós vamos para Ouro Preto. Agora. Vamos buscar o nosso filho." "Nosso?" Cecília olhou para ele, sem acreditar. "Você é minha esposa, o menino é meu filho agora, e ninguém toca na minha família." Mas enquanto eles corriam para dentro para juntar as coisas, uma batida forte soou na porta da frente. Não era uma batida de visita, era uma batida de autoridade. Teodoro abriu a porta. No terreiro, iluminado pela lua cheia, não estava Rogério. Estava uma mulher vestida de preto, com o rosto coberto por um véu, segurando uma carta na mão. "Quem é a senhora?" perguntou Teodoro, com a mão na faca. A mulher levantou o véu. Era uma senhora idosa, com o rosto marcado pelo tempo, mas com olhos que Teodoro reconheceria em qualquer lugar. Eram os olhos de Mariana. "Eu sou a avó de Mariana", disse a velha com a voz trêmula, "e vim avisar que vocês não podem sair daqui. A casa está cercada, e o menino Gabriel não está mais em Ouro Preto." Cecília soltou um grito e desmaiou nos braços de Teodoro.
E agora, minha gente? Quem é essa mulher que surgiu das sombras? Onde está Gabriel? E como Teodoro vai lutar contra um inimigo que parece estar sempre 2 passos à frente? Se o seu coração está na boca, igual ao meu, segura firme, porque o final dessa história vai te mostrar que o amor, quando é verdadeiro, é capaz de milagres que a gente nem imagina. A mulher de preto, que se apresentou como avó de Mariana, entrou na sala como quem entra num templo profanado. Dona Matilde tinha a postura rígida das matriarcas antigas, daquelas que sustentam o mundo na ponta da bengala. Teodoro recuou, ainda segurando Cecília desfalecida em um braço, o coração batendo descompassado entre o medo do presente e o respeito pelo passado. «Coloque a moça no sofá, Teodoro», ordenou Matilde, a voz seca como folha de outono. Ela não desmaiou de medo, desmaiou de esperança. Teodoro obedeceu, deitando Cecília com cuidado. Quando se virou, viu que Matilde não estava sozinha. Da escuridão da varanda, uma figura pequena emergiu, trazida pela mão de um cocheiro de confiança. Era um menino, magro, com olhos grandes e assustados, segurando um boneco de madeira surrado. Tinha os mesmos cabelos castanhos de Cecília e a mesma covinha no queixo. «Gabriel», sussurrou Teodoro, sentindo as pernas fraquejarem. «Eu o trouxe de Ouro Preto», disse Matilde, sentando-se na poltrona com um suspiro cansado. «As freiras me escreveram, disseram que um homem mau estava rondando o convento, fazendo perguntas, e disseram que a mãe do menino estava aqui, na fazenda do viúvo da minha neta». Teodoro olhou para a velha senhora confuso. «A senhora sabia? E veio nos ajudar? Eu pensei que a senhora me odiasse por ter casado de novo tão depressa». Matilde bateu a bengala no chão. «Eu sou velha, Teodoro, não sou cega. Eu soube do que você fez hoje no cartório. Entregou a Várzea Grande, a terra mais rica que tinha, para salvar a honra de uma mulher e a vida de uma criança que nem é sua». Os olhos da velha marejaram. «Minha neta Mariana, Deus a tenha, escolheu bem o marido. Você tem um coração de ouro, homem. E eu não ia deixar esse tal de Rogério destruir o que restou de bondade neste mundo». Nesse momento Cecília despertou. Ao ver o menino parado no meio da sala, ela não gritou. Ela apenas estendeu os braços, num gesto mudo e doloroso. Gabriel correu e se aninhou no peito da mãe. O choro dos dois se misturou, um som de cura que lavou as paredes daquela casa. Mas a paz durou pouco. Do lado de fora, o som de cavalos e gritos rompeu a noite. «Teodoro!» A voz de Rogério ecoou, carregada de ódio e cachaça. «Eu sei que o bastardo está aí. A velha trouxe ele. Entregue o menino e a mulher, ou eu queimo essa casa com vocês dentro». Teodoro olhou para Matilde, depois para Cecília e Gabriel, e por fim para seus filhos, Bento, Clara e Rosa, que desciam a escada assustados. «Ninguém vai queimar nada», disse Teodoro caminhando até a porta. Ele não pegou a arma. Pegou apenas o lampião. «Onde você vai?» gritou Cecília, agarrando a mão dele. «Vou terminar o que comecei. Fique com as crianças». Teodoro saiu para a varanda. O terreiro estava iluminado pelas tochas dos capangas de Rogério. Eram 5 homens a cavalo, cercando a casa. Rogério estava na frente, com um sorriso de triunfo. «Acabou, fazendeiro. Você não tem mais terras, não tem mais dinheiro e agora não tem mais saída». Teodoro levantou o lampião, iluminando o próprio rosto. Não havia medo ali. Havia uma paz estranha, uma certeza inabalável. «Eu tenho algo que você nunca vai ter, Rogério. Eu tenho uma família. E tenho a verdade». «Verdade», Rogério riu. «A verdade é o que eu digo que é». «Não mais». A voz de Dona Matilde soou atrás de Teodoro. Ela saiu para a varanda, apoiada na bengala, pequena diante dos homens armados, mas gigante em autoridade. Ao verem a velha senhora, os capangas recuaram os cavalos. Todos na região conheciam e temiam Dona Matilde. Ela era a história viva daquele vale. «Boa noite, rapazes»,
disse ela, calmamente. Vocês sabem quem eu sou. E sabem que eu sou dona das terras que cercam a Várzea Grande. Rogério franziu a testa. E o que a velha tem a ver com isso? Tenho a ver que eu comprei a dívida, seu imbecil. Matilde tirou um papel da bolsa. Antes de vir para cá, passei no Banco da Capital. O gerente é meu afilhado. Descobri que essa promissória que você usou para extorquir o Teodoro já tinha sido paga pelo marido da Cecília, dias antes de morrer. O recibo estava arquivado no cofre do banco, junto com o testamento dele. Você roubou o irmão e tentou roubar a viúva. Um murmúrio correu entre os capangas. Rogério empalideceu. Isso é mentira, é falsificação. A única falsificação aqui é a sua honra, Rogério, trovejou Teodoro. Você enganou a justiça, enganou a mim, mas agora acabou. Dona Matilde deu um passo à frente. Eu já mandei chamar o coronel Venâncio. Ele deve estar chegando com a ordem de prisão por fraude e tentativa de homicídio. Se eu fosse vocês, rapazes, sumiria daqui antes que sobre para vocês também. Os capangas se entreolharam. Eles eram mercenários, não suicidas. Um a um, viraram os cavalos e sumiram na escuridão, deixando Rogério sozinho. O vilão olhou para Teodoro, para Matilde, para a casa que ele tentou destruir e que agora parecia uma fortaleza inexpugnável. Ele viu Cecília na janela, com Gabriel no colo. Viu que tinha perdido não pela força das armas, mas pela força dos laços que ele nunca compreendeu. Malditos! Sussurrou ele antes de virar o cavalo e partir a galope, engolido pela noite e pela própria amargura. Teodoro sentiu as pernas cederem. Sentou-se no degrau da varanda e cobriu o rosto com as mãos. O choro veio forte, convulsivo. Chorou por Mariana, chorou pelo medo que sentiu, chorou pelo alívio. Sentiu uma mão no ombro, era Cecília, e outra mão menor, era Bento. E logo, Clara, Rosa e Gabriel estavam ali, abraçados a ele, num emaranhado de braços e lágrimas. O Senhor cuidou de nós, Teodoro, disse Cecília, beijando a testa dele. Agora deixe a gente cuidar do Senhor. Naquela noite, choveu. Uma chuva mansa, abençoada, que lavou o terreiro, apagou as marcas dos cascos dos cavalos e fez a terra beber a promessa de um novo tempo. O tempo, minha gente, é um tecelão paciente. Ele pega os fios soltos da nossa dor e vai trançando, trançando, até virar uma colcha bonita que a gente só entende quando olha de longe. 20 anos se passaram na fazenda Águas Claras. A casa, que um dia foi triste e cinzenta, agora era pintada de amarelo ouro, com janelas azuis sempre abertas. O jardim era um estouro de cores, rosas, jasmins, damas da noite. Na varanda, um casal de velhinhos estava sentado em cadeiras de balanço, observando o pôr do sol. Teodoro, com os cabelos brancos como algodão, segurava a mão de Cecília, que tinha o rosto marcado por rugas de riso. Lá embaixo, no terreiro, a festa estava animada. Era o batizado do primeiro neto de Gabriel. O menino, que chegou assustado numa noite de terror, tinha se tornado um homem forte, um médico respeitado que atendia os pobres da região de Graça. Bento tinha assumido a fazenda, recuperando a Várzea Grande com trabalho duro e honesto. Clara era professora na vila e Rosa, a pequena Rosa, tinha se casado e estava grávida do segundo filho. Você acredita, Teodoro? Perguntou Cecília, apertando a mão dele. Olha para tudo isso. Quem diria que daquele desespero ia nascer tanta vida? Teodoro sorriu, olhando para o medalhão de prata que Cecília ainda usava, agora contendo também uma foto dele e de Mariana lado a lado. O amor é teimoso, Cecília. Ele nasce na pedra, se precisar. A gente só precisa dar uma chance para ele criar raiz. E você, meu velho? Ela ajeitou a gola da camisa dele. Você acredita que a Mariana está vendo a gente? Teodoro olhou para o céu, onde a primeira estrela da noite começava a brilhar. Acredito, e acredito que ela sorri, porque ela sabe que eu cumpri a promessa. Eu cuidei dos filhos dela. E você
Você cuidou de mim. Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo a música da festa, o riso das crianças, o mugido do gado ao longe. Não precisavam de mais palavras. A vida deles era a própria história, escrita não com tinta, mas com cicatrizes que viraram estrelas. E você, que me ouviu até aqui, sentado aí do outro lado, você acredita que o amor pode nascer do improvável? Acredita que não existe fundo do poço que a luz de Deus não alcance? Se essa história tocou seu coração, se você sentiu o cheiro da chuva e o calor desse abraço, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim, qual foi o seu recomeço? Porque todo mundo tem um, ou está precisando de um. Se inscreve no canal Contos do Coração, ativa o sininho, porque a vida é cheia de histórias esperando para serem contadas. E lembre-se, enquanto houver alguém para segurar sua mão, nenhuma tempestade dura para sempre. Fiquem com Deus e até a próxima prosa.